Coleção Clássica Marvel 12, volume 2 do Thor, dessa coleção da Panini, que traz novamente, traz as primeiras histórias da Marvel aí do período que o Stan Lee e o Jack Kirby estavam basicamente comandando a porra toda. Já tô no fim do dia gravando esse vídeo, foi no mesmo dia que eu gravei as últimas 3 revistas dessa fase. Eu tô bem cansado, então perdoem se eu acabar perdendo o fio da meada em algum momento, ficando lento na hora de falar ou coisa do tipo. Bem, como eu falei sobre a revista anterior do Thor dessa fase, eu não gostei muito não. Assim, foi divertidinho, mas foi mais uma leitura assim de curiosidade para ver como o personagem era trabalhado no início da carreira dele, no início da existência dele na Marvel, né? E eu acabei, mas gostar das histórias, eu gostei assim só um pouquinho. Foi mais essa questão de tentar. É porque frente a Homem-Aranha. Talvez a periferia da merda. Quarteto Fantástico e X-Men, a revista do Thor realmente estava bem aquém. Embora tivesse sido curioso ver como o personagem, como as histórias do personagem eram muito diferentes do que é trabalhado para ele hoje em dia. E aqui nesse segundo volume, minha opinião não mudou muito, embora eu já tenha começado a notar algumas mudanças, tanto na forma como a história, tanto no tipo de história que é contada, quanto em outras coisas mais, como posso dizer, não exatamente mercadológicas, mas decisões criativas da equipe criativa, digamos assim, que foi alteradas, e eu vou comentar sobre isso. Mas enfim, aqui o personagem ainda não tem uma revista com o nome dele mesmo, ainda é Journey to Mystery, e é naquele esquema. Journey to Mystery era provavelmente uma revista que trazia ele junto com histórias de outro personagem. Vou até olhar aqui a capa pra ver. Não, pior que tá mostrando só, pelo menos a capa mostra só a, a revista dele mesmo. Tem umas que mostra dois personagens diferentes. Mas enfim, aqui a gente tem Journey to Mystery da 92 até a 90, ou seja, umas 9 edições, o que é quase o dobro de personagens que têm títulos próprios, como Homem-Aranha, o primeiro volume é da 1 a 5 e cujo segundo volume é da 6 a 10. E aqui uma coisa importante notar sobre essas revistas do Thor é que, primeiro, ainda existe uma tendência a o personagem ter 3 tipos de vilão. O Loki, que aparece aqui em pelo menos umas 2 ou 3 histórias, realmente o grande nêmesis do Thor, não tinha como ser diferente. E ameaças comunistas, tem uma ou 2 histórias que ele enfrenta comunistas, e ameaças, aqui até enfrentando destruindo tanques, o que é bem um tipo de aventura bem estranha para o Thor quando a gente pensa ali nos tempos modernos. Mas também tem as aventuras científicas do Thor contra vilões científicos. A gente vê aqui um homem feito de radiação, um androide, um personagem lá que consegue clonar, fazer um clone maligno dos outros. Na verdade não é nem um clone maligno, mas um clone que é o oposto da pessoa. Então se for um clone de uma pessoa maligna vai ser um clone benigno. Então esses são tipos de histórias que eu mencionei, tirando as do Loki, né, que eu acho que é a cara do Thor, ter o Loki como vilão. Mas essas histórias de ficção científica e de guerra eu acho bem estranhas para o Thor. E eu comentei no vídeo anterior sobre o Thor que eu achava que ainda não tinha acertado exatamente a mão no tipo de vilão para encarar o personagem. Também tem esse aqui, o Cobra, que é basicamente um ladrão com os poderes serpentinos e que não parece assim um grande vilão para enfrentar o Thor realmente. Mas que pelo menos foi melhor do que quando ele enfrenta alguns vilões científicos. Mas ainda assim não é o tipo de personagem que você parece familiar para o Thor estar enfrentando. No entanto, houve algumas mudanças sim. Primeiro, quando chega na metade da edição, a gente começa a ver que eles criam o Contos de Asgard, começa na Journey into Mystery 97. E o Contos de Asgard é o quê? É uma mini história que vem depois da história principal do Thor, normalmente tem 6 páginas, que mostra as histórias dos deuses nórdicos. Ou seja, é realmente pegando o título do Thor e começando a colocar
a mitologia nórdica sendo exposta nessas páginas. Aqui a gente tem o mito da criação, com a vaca lá de gelo, a vaca de gelo não, mas a vaca do gelo, né? O gigante do gelo, na verdade, de onde sai a vaca. Aí mostra aqui como Odin triunfando, mostra a árvore do mundo Yggdrasil. E isso se repete nas edições seguintes, no caso 97, 98, 99, porque é uma ótima adição para as histórias do Thor. E essas histórias da mitologia, as cores delas estão realmente muito boas. Gostei bastante de como usaram as cores dessas histórias de mitologia. E eu achei elas até achei elas mais interessantes até do que as próprias histórias do Thor, embora elas sejam curtinhas e falem mais anedotas, curiosidades, pequenas historietas sobre alguns personagens, só para apresentar realmente a mitologia nórdica para quem não sabe nada sobre ela, o que provavelmente era o caso de 95% dos leitores americanos da época, né? Já que a gente está falando aqui de 62, 63, 64 que essas histórias estão se passando. Esses elementos nórdicos ainda não aparecem com muita força na história principal do Thor em si, além do Loki que já foi citado. Mas a gente tem um vilão que o Thor enfrenta, que é o Homem de Lava, que ele é bem pautado sim na mitologia nórdica. O que eu achei uma ótima mudança de tom em relação ao Thor estar sempre enfrentando o Loki e nenhum vilão estilo mitológico além do Loki. A gente também tem aqui o outro vilão que o Thor enfrenta, que é o Merlin, que eu acho que faz sentido o Thor enfrentar o Merlin, já que a gente pensa uma coisa assim de magia, misticismo, que faz sentido o Thor estar enfrentando. Só que na verdade aqui o Merlin, ele não é um feiticeiro, ele é apresentado como um mutante. Ele fala que ele tem poderes de mutante e que na verdade ele usava esses poderes para enganar as pessoas da época, achar que eles tinham esses poderes de feitiçaria. Ele fala aqui, na era medieval ninguém suspeitava de que eu era um dos mutantes na Terra, meus poderes não tinham nada a ver com o ocultismo, eram gerados dentro do meu próprio corpo. E eu não fazia ideia que Merlin aqui é apresentada como um mutante na história da Marvel. Eu acho que inclusive isso depois seria retconado, ou seja, seria alterado para dizer que na verdade isso aqui não era o Merlin, ou alguma outra coisa do tipo, porque eu tenho certeza que eu já li sobre Merlin, principalmente nas histórias do Excalibur, em que são histórias dos mutantes, né? Mas se eu não me engano ele realmente tem poderes de feitiçaria. Tem toda a história lá do Excalibur, da Inglaterra, de magia da Grã-Bretanha, de Avalon e etc, etc. E eu acho que colocam sim Merlin como um feiticeiro. Talvez seja um feiticeiro e um mutante, mas isso aqui certamente foi alterado. De uma forma ou de outra, eu achei uma mudança interessante para o tipo de personagem que o Thor estava enfrentando, tanto o Merlin quanto o Homem de Lava. E na verdade, nessa edição aqui, a gente tem um painel, um quadrinho, né, com os cavaleiros lá da Távola Redonda, que é o Merlin, eu acho que aqui é o Rei Arthur, que eu achei muito boa a forma como desenharam as armaduras deles, curti mesmo o design que fizeram e as cores também ficaram legais. No entanto, eu tenho que dizer uma coisa sobre essa questão das cores. A gente nessa edição aqui, nessa edição não, mas nesse volume, a gente tem uma mudança dos artistas. O Jack Kirby para de desenhar e a arte passa primeiro para a do Joe Snow. A arte do Joe Snow eu achei legal, diferente da do Jack Kirby, mas as cores pegam muito bem. E assim, eu fiquei um pouco de medo com a mudança, mas acabou sendo tranquilo. Não tive muitos problemas, eu aprovei a arte do Jack Snow. No entanto, depois vem a arte de Don Heck. Na verdade, o Jack Kirby fez o desenho e o Don Heck fez a arte final. E a arte final do Don Heck eu não gostei de jeito nenhum. O Thor dele, quer dizer, quando ele faz a arte final é até palatável, mas o Thor dele é muito estranho. Olha a cara do Thor dele, não sei se vai dar pra ver direito. Muito diferente do que o Jack Kirby fazia. E ficou com, sei lá, ficou um negócio meio genérico, meio apressado, que eu realmente não curti. E eu não curti de um jeito que até as cores no desenho do Tom Heck, que o Thor aqui tá parecendo um macaco a cara dele. Mas enfim. Até os desenhos as cores não ficaram tão legais na arte do Don Heck. Embora a arte dele até seja legal nos contos dos contos de Asgard. Na verdade tá legal porque os desenhos são do Jack Kirby e o Don Heck tá finalizando.
Mas eu acho que nos contos de Argat essa combinação do desenho de Jack Kirby e arte de Don Heck ficou interessante, que deu um ar meio rústico, pelo menos mais rústico do que o desenho normal do Jack Kirby, e que funciona muito bem para essas aventuras de mitologia nórdica antiga. Embora também tenha que considerar que é possível que o Jack Kirby tenha alterado o estilo do traço dele, justamente para trazer essa coisa mais antiga, mais rústica. Mas isso é só uma possibilidade que, sem ver os originais, eu não tenho como estar pensando muito bem. Pelo menos eu não sou tão versado assim em questão de desenho para ver a arte e saber até que ponto teve interferência do arte finalista e até que ponto foi a parte do artista. Eu não tenho essa... Eu não desenvolvi olho para isso, não. Só de olhar. Se eu visse os originais, provavelmente eu teria uma ideia bem mais próxima. No entanto, não foi o caso aqui. Então, assim, eu acho que essa edição do Thor acabou ganhando, por um lado, na questão dos roteiros, que começaram a ter uma modificada, mas acabou perdendo na questão da arte, porque a arte do Don Heck realmente não me desceu de jeito nenhum, e eu espero que em breve ele seja trocado para outro artista. Como outra coisa digna de nota, a gente tem aqui uma participação cada vez maior da presença de Odin e do pessoal de Asgard. A gente já vê aqui, inclusive, Heimdall começa a aparecer, e o surgimento do vilão chamado Mr. Hyde, que é apresentado surge como vilão do Thor. Eu não sabia disso, mas depois disso ele passa a ser um vilão bastante urbano, enfrentando Demolidor, enfrentando Homem-Aranha e alguns outros personagens desse tipo. Não fica como um vilão nível godlike pro Thor enfrentar, mas é um vilão assim que foi legal de ter visto a introdução dele, porque ele é bem reconhecível para mim. Além disso, eu acho que é basicamente isso. Uma coisa interessante, o Donald Blake chega um momento que ele decide se declarar para... Eu sempre me vem primeiro na cabeça Lois Lane, para Jane Foster, e o Odin proíbe. O Odin mandou uma mensagem telepática para ele dizendo que ele não pode revelar a identidade dele para os mortais e que ele tem que continuar fingindo que é apenas o Donald Blake. O que sempre eu acho estranho isso, porque é o que eu falei no outro vídeo. Aqui a gente não tem a separação de Donald Blake e Thor. O Thor é só o Donald Blake transformado. Não existe a personalidade do Thor. O Thor não é um personagem. O Thor é só outra forma física do Donald Blake, que por algum motivo trata o Odin como pai e o Odin trata ele como filho. Mas não existe a personalidade do Thor. E eu tô curioso para ver quando vai começar a ter essa mudança, porque até o momento tem o Donald Blake, ele bate o martelinho, bate a bengala dele lá, e ele o corpo dele se transforma no Thor, mas ele continua sendo Donald Blake. E não tem... não são dois personagens dividindo uma existência, digamos assim. É um personagem, o Donald Blake, que é o médico, franzino, manco, que quando bate o martelo, assume a forma do Thor, que é ele mais poderoso, basicamente. Então, eu quero ver quando é que vai começar a ter essa mudança de forma mais clara, de que a gente vai ver o personagem Thor como ele é visto hoje em dia, que é um personagem, ele é o Thor, o deus da mitologia nórdica, com toda a história dele, e é separado do Donald Blake. O Donald Blake quase não aparece, e provavelmente ele vai surgir tendo uma personalidade dividindo o corpo com o Donald Blake, e posteriormente, em algum momento, os dois vão se separar, ou o Thor vai assumir completamente, não sei como é que vai ser. Tô curioso para ver como isso vai ser. Mas por enquanto é só. Espero que tenham curtido mais esse vídeo. Eu pensei que eu já tinha terminado de ler o volume 13, que é o Homem de Ferro 2, mas na verdade eu li metade, eu tenho que terminar de ler a outra metade. E em breve eu vou estar gravando ele também, embora assim, eu estou gravando esse vídeo em 25 de abril, eu não sei quando eu vou postar, mas eu espero que não demore tanto. Quero postar ele em maio, quero adiantar aí as postagens de vídeo para estar novamente postando um vídeo a cada 2 dias ou cada 3 dias no máximo. De preferência eu queria postar um todo dia, mas acho que não vai rolar não. Mas é isso, vou ficando por aqui e até a próxima.